Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei qual é a hora que vocês estão vendo aí. Mas hoje a gente vai continuar com a nossa aula de geografia e a gente vai falar sobre mapa. Aliás, a gente vai continuar falando sobre mapa, tudo bem? Então, para quem não lembra de mim, esqueceu o meu nome nesses últimos dias, está aqui, sou eu, né? Professor Elton Dantas. Né? Eu trouxe aqui esse mapa aqui. Para quem gosta de ler, vai reconhecer de que mapa é esse aí. E para quem gosta de filme também, né? É um filme muito famoso, né? Então eu trouxe aqui, botei esse mapazinho aqui, porque primeiro é legal, ele é um mapa bem divertido, mas porque ele já traz alguns elementos do que é importante um mapa, né? Então se a gente olha para esse mapa, a gente vai ver algumas características já, né? Alguns símbolos que se apresentam aí nesse mapa. Eles não são símbolos universais, como a gente conversou na aula passada, mas a gente consegue identificar, né? Então esses pontinhos aqui a gente consegue ver que esse mapa representa como se fosse florestas, né? Esses pontinhos aqui estão tudo floresta, várias florestas, né? Várias florestas. A gente também vai ver que nesse mapa, através do desenho, ele acaba representando o mar, né? O mar aqui e tal, os lagos, né? A gente consegue identificar muito bem, né, essas características que esse mapa traz. E a gente também consegue identificar as montanhas, né? Então a gente tem aqui várias montanhas, eles usam símbolos bastante tranquilos para que a gente possa entender. Então o mapa é isso, ele vai trazer representações, como a gente já falou na aula passada, representações de uma determinada região, né? Nesse caso aqui, da Terra-média, né? Então a gente vai ver que os mapas eles vão se apresentar em outras características, né? De outras formas, também para representar uma determinada região, seja ela qual for. Né? Então, vamos começar, a gente já deu uma olhadinha aqui. Esse aqui são símbolos que para a gente são bem mais óbvios da gente entender, porque são pequenos desenhos dos lugares, mas todo mapa acaba sendo um pouco isso, né? Então, para que serve o mapa? Bom, como a gente já viu aqui, um dos motivos é para que a gente consiga localizar as coisas, né? Saber aonde está. Então, se eu estou aqui em Gondor e eu quero ir, sei lá, para Rohan, eu sei que eu tenho alguns caminhos que eu vou poder seguir, né? Ou por aqui, já que... Ou então vou ter que atravessar essas montanhas. Então, um mapa, ele é muito bom para ajudar a gente em localizar o ambiente em que a gente vive, né? E a partir daí a gente poder fazer escolhas, assim, por onde passar, o que é melhor para a gente, o que é mais fácil, né? Então, o mapa, ele de cara logo, ele vai ter essa função, né? Só que no decorrer do passar do tempo, ele começa a apresentar outras funções, né? Funções mais específicas, às vezes ligadas ao estudo, né? O estudo da geografia. Então, ele pode nos ajudar na questão da distribuição de recursos, né? Então, a gente olha esse mapa aqui, né? Vai estar falando, ele está falando aqui sobre a distribuição dos recursos minerais em 2010. Então, a gente vai ter aqui, como vocês já sabem, a legenda e os símbolos distribuídos pelo mundo aí, né, pelo esse mapa, para indicar o que é que tem aonde, né? Então, se a gente olhar aqui no Brasil, por exemplo, nessa região a gente vai ter esse símbolozinho que parece uma bacia, né, laranja, que vai ser o cromo, né? Identifiquei aqui, então eu sei que nessa região no Brasil é muito provável, aliás, é certo que eu vá encontrar o cromo, a não ser que esteja desatualizado por causa da questão da data, né? Pode ter acabado ou alguma coisa desse tipo. A gente vai também poder identificar a distribuição da população, né? Então a gente traz aqui esse mapa dessa distribuição da população, né? Que é bem comum, né? Bem, a gente já conhece essa distribuição, já falei com vocês sobre isso. Então a gente vai ter aqui uma maior quantidade da população no litoral, né? A gente vai ver aqui mais uma vez a legenda, né? Identificando aqui o que é que cada símbolo desse no mapa representa, né? Então a gente vai ter por último
uma ajuda na orientação e na localização, como eu falei, né? Utilizando o exemplo do mapa de Gondor ali, da Terra-média, né? Então, a gente vai ter aqui várias estradas, né? Então, se eu estou nessa estrada aqui, por exemplo, quero chegar no litoral, eu sei que basta eu seguir nela até chegar no mar. Ou então, se eu quiser ir para outra, não quiser ir para o litoral, quiser ir para o interior, eu sei que eu tenho que seguir outra estrada que me leve até o lugar onde eu desejo, né? Então, o mapa, além de poder utilizar as questões dos estudos, né, para a gente facilitar a nossa compreensão do mundo, também nos ajuda a questão da localização, né, que é o uso mais comum dos mapas, né? E que tipos de mapas a gente vai ter, né? A gente tem vários tipos, mas eu resolvi apresentar alguns, né? Então, a gente tem aqui o tipo político, né? A gente pode olhar que todos os mapas, com exceção aqui do globo terrestre, vão estar apresentando, estão apresentando o mesmo lugar, né? América do Sul, né? Esse aqui está um pouco mais focado no Brasil, mas a gente consegue identificar também. E a gente percebe que todos eles vão ter cores e divisões diferentes, justamente porque cada um é um tipo de mapa diferente. Então a gente vai ter o tipo do mapa político, mapa físico, né, o mapa histórico e o globo terrestre, que vão ser alguns dos mapas, dos tipos de mapas que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então vamos pensar aqui, começar com o mapa político. O mapa político ele vai apresentar essa distribuição administrativa. Eu escolhi aqui o mapa do Brasil, então a gente vê que ele está, primeiro, marcando as fronteiras do Brasil e marcando as fronteiras dos estados brasileiros, né? Os limites dos estados brasileiros. Então, ele consegue fazer essa distribuição essa distribuição administrativa do país, né? Vão ter os nomes, né? Como a gente consegue observar aqui, então eu sei qual estado é, porque a gente vai ter a apresentação dos nomes e dependendo da aproximação que a gente tem e da necessidade do mapa, ele pode apresentar outros nomes, outras localizações, outras fronteiras. Então, podia ter aqui as fronteiras dentro do estado do Ceará, né? Se eu aproximasse aqui dessa região, iriam aparecer outras fronteiras, mas sendo um mapa político, sempre mostrando essa distribuição administrativa, né? O nome dos estados, da região, dos municípios. Isso é o que apresenta um mapa político. A gente vai ter também o mapa histórico. O mapa histórico ele já é um mapa que foi construído em períodos diferentes, né, passados, né, em outras épocas. E ele vai ter uma importância porque vai mostrar como esses outros períodos representavam o espaço geográfico. A gente consegue, olhando para esse mapa aí que está apresentado aí para vocês, consegue perceber que a forma que eles representavam a região da América do Sul era totalmente diferente, né? As fronteiras não existiam, ainda não tinham sido construídas ainda dentro do formato que a gente entende hoje, né? Então, ele nos ajuda, além da gente ter um conhecimento geográfico, um conhecimento histórico também, porque a gente passa a perceber como é que era vamos dizer assim, distribuição administrativa desses locais em outros períodos também. E um conhecimento geográfico também, né? Um conhecimento de como era essa geografia no passado, como é que ela era pensada, né? O que é que os cartógrafos achavam interessante. E o próprio conhecimento cartográfico. Esses mapas também nos ajudam a ter esse conhecimento cartográfico de períodos diferentes, né? Então, se a gente olha para esse mapa aqui, a gente vai ver que as técnicas e o que eles destacavam eram diferentes. Então, a gente vê os rios bastante destacados porque era importante o conhecimento desses rios, porque quando eles entrassem aí no Brasil, precisavam desses rios para poder se abastecer, né? Beber água. Então, o mapa histórico ele vai ter esse caráter histórico, né? Acima de tudo, né? A gente vai ter também o mapa físico, e o mapa físico ele se distribui de várias formas, né? Então a gente vai ter, trouxe aqui alguns para vocês. O primeiro, um mapa físico que traz os biomas. Então a gente, né, sempre olhando aqui para o nosso para a nossa legenda, que ela vai nos ajudar a entender esse mapa. Então a gente vai ter aqui de verde Amazônia e assim sucessivamente.
Então, a gente tem também o mapa do clima, né? Então a gente tem aqui apresentando alguns climas, o clima equatorial do Brasil. Sempre lembrando, como é o mesmo país, a gente percebe que demonstra, né? O mapa é diferente, as cores que ele apresenta e as linhas, né, que marcam essa diferença entre essas cores são diferentes, porque vão estar apresentando características diferentes desse mesmo espaço geográfico, né? Representações diferentes, né? Como vocês conseguem ver aí, né? A gente tem também, trouxe aqui do relevo brasileiro, né? Então a gente apresenta aqui alguns relevos e aonde eles estão colocados, sempre lembrando que o mundo é um só, né? Então, quando a gente estuda geografia, a gente percebe que todas essas condições apresentadas aí nos mapas, elas se complementam, né? Elas dialogam, né? Então, o clima e a vegetação sempre vão estar relacionados, o relevo também se relaciona com isso, né? A fauna e a flora, a questão da população também acaba influenciando com isso. Então, o mapa ele acaba focando em determinados pontos, porém, eles nos ajudam a entender esse todo, né, daquela região. Então, aqui o relevo, né, e para finalizar, aliás, ali é o mapa do relevo. E aqui também a gente vai ter outro mapa, só que com a altimetria desse relevo, né, ou seja, as altitudes, né, que acaba mostrando que a parte aqui do litoral leste do Brasil é onde a gente vai ter as maiores altitudes, né? Então, os mapas físicos eles vão trazer isso, as características físicas e geográficas de uma determinada região. No caso aqui desses mapas que eu trouxe do Brasil. A gente viu que os mapas políticos, outras características, né? E também a gente vai ter, para finalizar aqui, o globo terrestre. Aí eu queria vocês estão olhando para essa imagem e estão dizendo assim, professor, isso aí não é um globo. Claro, isso aqui ainda é um mapa, né? Mas eu vou fazer ele virar um globozinho já já. É para vocês entenderem, para que vocês entendam aqui qual é a importância do globo, né? Eu já destaquei aqui, vocês já podem olhar. Primeiro, uma melhor distribuição da forma terrestre. E aí eu quero que vocês olhem para esse videozinho aí que eu coloquei. Percebam que aí nesse vídeo ele está marcando alguns países, né? E que num mapa, no formato do mapa de Mercator, vai ter uma proporção. Só que quando a gente transforma esse mapa de Mercator num globo terrestre, você percebe que alguns desses países que foram marcados e alguns desses continentes acabam crescendo, entre aspas, como a gente viu na aula passada, porque a representação num planisfério, né, num mapa, ele acaba causando certas distorções nessas proporções que existem, né? Até no distanciamento entre esses países, né? Distâncias acabam mudando por causa dessa distorção causada pelo mapa, né? Pelo mapa. E num globo terrestre, essas distorções acabam sendo diminuídas, né, se a gente pensar em relação à Terra real, e também nos ajuda a compreender, né, a lógica dos fusos horários, né, porque com o globo a gente vai entender que se, por exemplo, eu coloco aqui um sol desse lado, ele vai estar iluminando somente esse lado da Terra. Se eu boto um sol desse lado, vai estar iluminando somente esse lado, esse lado que está o sol, deixando o outro escuro, né? E aí facilita a compreensão de vocês, no caso da gente compreender essa mudança de horário, né? Porque no Brasil às vezes é dia, aliás, no Brasil é dia e no Japão vai ser noite, né? Isso, o globo ajuda a gente a compreender muito melhor do que um mapa planisfério, né? Reto, né? E aí eu trouxe também para vocês, para a gente compreender que não é só o mapa que serve para a gente representar o espaço geográfico. A gente vai ter outras formas de representação do espaço geográfico. O primeiro que eu trago aí para vocês é o croquis, né? O que é esse croquis? Ele não é só um tipo de representação da geografia, é um tipo de representação de tudo em geral. A gente vai ter os croquis de roupa, croquis de prédio, né? De construção.
Então, o croquis, na verdade, é um desenho ainda inacabado. É só um rascunho, começo, né? Como a gente consegue ver nesse croquis aqui que eu trouxe. A gente consegue identificar aqui algumas ruas, porém, né, ainda não está completamente terminado. Não há uma precisão na construção desse mapa, até porque ele acabou de começar, né? Ainda não tem todos os cálculos que um mapa necessita, né? Todas as fases necessárias para a construção desse mapa. A gente vai ter também, né? A gente tem também, depois dos croquis, os cartogramas, né? Que aí a gente olha para cá, né? A gente tem aqui no caso aqui um cartograma do PIB nominal brasileiro, e aí eu trouxe para vocês perceberem aqui uma comparação com o mapa político, né? Então, se a gente olhar aqui, ele traz essa representação aqui do PIB de São Paulo, né? Que é gigante em comparação a outros estados, né? E se a gente olhar para o território, né? Que é o que representa aqui esse mapa político, é diferente, né? Porque o croquis ele não tem a função de trazer os espaços geográficos, né? As escalas, não tem escala, não vai ter coordenadas, porque o intuito dele não é mostrar onde está um país localizado em relação a outro, ou um estado localizado em relação a outro, mas sim uma função de demonstrar determinadas distribuições, né? No caso aqui é a distribuição do PIB, mas poderia ser também mostrar a proporção entre um país e outro com relação ao seu tamanho, né? Ele transforma em figuras que sejam mais fáceis para a gente compreender essa diferença de tamanho, seja lá do que for. Então aqui do PIB, por exemplo, a gente olhando visualmente a gente percebe de cara que o maior PIB é de São Paulo, né? O segundo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, e assim sucessivamente com muita facilidade, porque esse é o intuito do cartograma, né? É trazer uma imagem fácil de compreender sobre determinadas distribuições, né? Então, mais uma forma de representação aí que a gente tem. A outra é o infográfico, né? Que vocês estão vendo aí, né? Esse infográfico, ele é muito educativo, né? Então, ele vai trazer normalmente informações visuais e textuais para informar sobre algo. No caso aqui, esse daqui é só representativo, então a gente poderia, sei lá, pegar aqui um, né? Então botar aqui, sei lá, América do Norte, 2, aí América do Sul, né? E aí colocar alguns gráficos, algumas informações nesses espaços aqui que estão reservados. Mas rapidamente a gente conseguiria relacionar, né, os números aqui e as cores a determinadas regiões. Então o infográfico tem esse intuito de facilitar ainda mais que determinadas informações cheguem a gente. Então, até um recurso muito utilizado nos livros didáticos para que a gente compreenda uma realidade, seja ela qual for, de um determinado espaço geográfico, né? E para finalizar, o perfil topográfico. E aí a gente tem um mapa aqui embaixo, esse aqui de baixo é o mapa, né? E ele está sendo comparado com esse aqui de cima, que esse sim é o perfil topográfico, né? Você vê que tem uma linha aqui de A a B que corta esse mapa, né? E está inteiramente ligado a esse perfil topográfico. Então, se a gente olhar essas linhas, a gente vai perceber que nessa parte aqui do mapa, a característica do relevo, né, vai ser subir, né? Então a gente vai ter essa subida até chegar no topo aqui, né, dessa região aqui que a gente está vendo, e daqui para cá a gente vai ter a descida, né? Nessa região aqui a gente vai ter uma forma de U, até aqui mais ou menos, né? Até essa parte aqui, e assim sucessivamente, né? Então o perfil topográfico ele vai ter essa função, né? O nome dele já fala, né? De demonstrar como é que é essa distribuição do relevo, né? Esqueçam aqui essas características aqui que elas estão erradas, tá certo? Então está falando do cartograma, né? Então tentem entender mais olhando para esse mapa aqui, tá certo? Então pessoal, por hoje é isso, né? A gente encerra aqui
questão dos mapas, né? Então, só depois a gente vai ver outro conteúdo já a partir da próxima aula, provavelmente. E é isso. Valeu, muito obrigado. Se cuidem aí, tá certo? Show!